Se você é cristão, crente, evangélico e você admira cantores gospel, se você tem essas pessoas como referências para você, talvez seja a hora de repensar. Esse vídeo não é para atacar ninguém, a ideia desse vídeo não é manchar a imagem de ninguém, mas é para te abrir os olhos sobre o que é o mercado gospel, para te abrir os olhos sobre o que são cantores gospel e porque o que eles oferecem nada mais é do que um produto que visa lucro, visa consumo, visa repetição, visa mexer com sentidos, mas quando você ouve um cantor gospel e o que ele está cantando, você não está conhecendo aquela pessoa. Então você não deveria admirar aquela pessoa porque você não sabe quem ela é. Para você entender isso, eu quero começar falando sobre quem são as pessoas do gospel, quem você ouve. Como eu disse, esse vídeo não tem o intuito de manchar a imagem de ninguém ou fazer nenhuma acusação grave, mas expor fatos que talvez vocês não conheçam. Então, para que fique lúdico, eu vou precisar citar nomes e situações para que você consiga entender. Vou citar aqui alguns exemplos. Um exemplo claro, Gabriela Rocha, a maior cantora gospel da atualidade. Não a conheço, assim como provavelmente você não a conhece. O que eu posso conhecer sobre ela é o que ela canta e o que ela posta nas redes sociais, o que é muito pouco ou nada frente a como uma pessoa é na sua intimidade. As músicas mais tocadas da Gabriela Rocha, a primeira, Me Atraiu. Me Atraiu é uma música composta por uma outra pessoa chamada Abidiel. Gabriela Rocha não compôs essa música, ela não participou do processo, ela não está contando algo que foi fruto de uma reflexão dela. E não há problemas nisso. Mas quando você ouve essa música, você está ouvindo uma intérprete. Da mesma forma que você, na sua igreja, canta uma música de outra pessoa, e você pode cantar aquela música porque você gosta daquela letra, é o que você está fazendo quando ouve Gabriela Rocha cantar Me Atraiu. E da mesma forma como o fato de você cantar uma música de outra pessoa mostra que você concorda com aquela letra, mas não me dá base suficiente para eu poder te admirar, porque você só está reproduzindo uma música de uma outra pessoa, é como você deveria olhar para essa pessoa, que é a Gabriela Rocha, mas como outros exemplos que eu vou citar aqui. Outro exemplo, música Diz, é a segunda mais tocada dela. Diz é uma tradução de uma música em inglês chamada Say, da cantora chamada Lauren. Você, mais uma vez, não está ouvindo algo que veio dela, você não sabe quem compôs essa música, o contexto que ela compôs essa música, você ouve uma música que você gosta da letra e ela está reproduzindo. Então, da mesma forma que você canta uma música de outra pessoa na sua igreja, ela está cantando a música de uma outra pessoa. Terceira música, A Ele a Glória, uma letra linda, mas o compositor, ela fez uma versão de uma música do Diante do Trono, mas os compositores também nem eram do Diante do Trono, eram uma tradução. E por aí vai. O que eu quero dizer é que quando você ouve as músicas de uma pessoa, você está ouvindo composições de outras pessoas. Outro exemplo, Aline Barros. Aline Barros, a música mais tocada dela, Som da Me tem 3 compositores, ela faz parte, Aline Barros e outras 2 pessoas, Edson Feitosa e Ana Feitosa. Você está ouvindo um produto que foi feito por 3 pessoas e não uma, então você pode conhecer um pouco dela, mas ainda não é claro o que é. Mas eu quero dar um outro exemplo para você. Ela tem uma outra música muito famosa chamada Ressuscita-me. Ressuscita-me é uma música composta por Anderson Freire. Anderson Freire é famoso por compor muitos sucessos do meio gospel. Mas o que chama atenção é que Ressuscita-me faz parte de um álbum chamado Extraordinário Amor de Deus. Sabe quem produziu esse áudio? Quem é a pessoa que fez a produção desse álbum? Um homem chamado Ricardo Fegali. Quem é fã de música mais antiga vai saber. Ricardo Fegali, ele é vocalista do grupo Roupa Nova. O que Roupa Nova, a banda de música não cristã, que tem muitos sucessos no mundo, tem a ver com uma música gospel? Você não está ouvindo algo que é somente uma canção cristã. Você está ouvindo um produto. E como um produto, procura-se bons produtores. Pessoas que produzam bem algo, produzam coisas que vendam, produzam coisas palatáveis, produzam coisas que funcionam. Terceira música, Jeová Jireh, Aline Barros. Quem compôs essa música não foi a Aline Barros. Quem compôs essa música foi Samuel Messias, que inclusive é o autor de algumas músicas muito famosas no gospel. Perceba que
Existe um mercado de compositores no meio do músico gospel e que os cantores buscam os compositores que fazem sucesso. Se em determinado momento quem faz sucesso são as músicas do Samuel Messias, os compositores vão buscar as músicas desse autor. Os cantores vão buscar as músicas desse compositor. Se em algum momento as músicas que fazem sucesso são do Edson Freire, os cantores vão buscar as músicas desse compositor. Existem produtoras grandes como Sony, como MK, como tantas outras que têm um polo de compositores e eles selecionam as melhores músicas para os melhores cantores. Então, quando você ouve um cantor gospel, você não ouve o que ele tem a te dizer. Vou citar um terceiro exemplo. Isaías Saad, um cantor muito famoso. Eu listei aqui quais são as músicas mais tocadas dele. A primeira música é Bondade de Deus, é uma música traduzida. É uma música traduzida de uma banda em inglês, né, da Bethel. Você ouviu alguém cantar uma música que ele está fazendo muito sucesso com essa música, onde ele basicamente pegou uma música que já fazia sucesso lá fora, traduziu para o português e está fazendo sucesso. Não há demérito nenhum nisso, mas reconheça, ele é um intérprete. Segunda música, Ousado Amor, também é uma tradução. Ele ouviu uma música que estava com sucesso lá fora, traduziu para o português e ele é um intérprete, e não há problema nisso. Terceira música, Ruja o Leão e Que Se Abram os Céus. Ruja o Leão é uma composição brasileira, mas Que Se Abram os Céus também é uma tradução de uma cantora americana. Você está ouvindo o intérprete. Quarta música, Bondade de Deus, versão acústica. E quinta música, Enche-me, Isaías Saad e Gabriela Rocha, que também é uma tradução. Perceba, você não conhece Isaías Saad. Você não sabe o que ele tem a te dizer. Você não sabe o que é a teologia dele. Você não sabe o que ele tem a cantar, o que ele tem a expressar. Ele é um intérprete. Assim como você que canta na sua igreja também é um intérprete. O que eu quero que você entenda para esse começo de conversa é que não há diferença alguma entre uma pessoa que interpreta a música de um outro cantor na sua própria igreja e o Isaías Saad, que traduz as suas canções e divulga para o Brasil. A diferença está em escala, mas você não deveria olhar um cantor gospel como uma referência espiritual, porque ele não está te oferecendo nada além de um produto. E aqui eu emendo no segundo ponto, o mercado gospel. E eles admiram e eles usam dessa admiração para fazer dinheiro. No final das contas, quando você ouve a música do cantor gospel, você cria uma afeição por aquela pessoa, porque você entende que o que ele está cantando é algo que provém dele. Eu já estou te mostrando que não, na maioria esmagadora das vezes não vem. E ele está cantando algo que funcionou e fez sucesso, especialmente foi traduzido. Já fez sucesso nos Estados Unidos e a pessoa traduziu para o português, porque sabe que vai funcionar aqui. Você ouve aquela música, você começa a criar uma afeição por aquela pessoa, você começa a criar uma admiração, porque uma pessoa que canta palavras tão bonitas deve ter algo para me apresentar e algo para me falar de bom, e deve ter algo que eu possa me admirar. Mas como não é um produto daquela pessoa, você não sabe quem ela é, aquela pessoa ela também não tem nada para te oferecer, nada que qualquer outra pessoa não pudesse te oferecer. O que um cantor gospel tem para te oferecer é o mesmo que o seu irmão da igreja, que canta no louvor da sua igreja, tem para te oferecer. Mas eles usam dessa admiração que eles ganham com essas músicas e eles começam a se vender como referências espirituais. E é aí que habita o problema. Porque enquanto essas pessoas apenas traduzem músicas, cantam composições de outras pessoas, mas se colocam no lugar de sou intérprete, não haveria problema. O problema é quando essas pessoas saem dessa posição de sou intérprete e se migram para uma posição de sou uma referência espiritual para você. E aí eles começam a vender devocionais, vender cursos e vender eventos. Porque no final das contas, você quer ouvir o Isaías Saad cantando Bondade de Deus. Se você quiser ouvi-lo cantando Bondade de Deus, a sua igreja vai ter que pagar para que ele vá. Ou você vai precisar pagar por um show por isso. Porque você acha que vai ter algo diferente ouvindo ele cantar a Bondade de Deus e não o intérprete da sua igreja. Mas ele também é um intérprete. Ele também é só uma pessoa que está cantando algo que não veio dele. Mas é óbvio que ele não vai deixar isso claro para você. É óbvio que a Gabriela Rocha vai transparecer como se aquilo fosse algo produção dela. Até porque em direitos legais é uma música que ela é intérprete, então ela tem responsabilidade sobre isso. Mas entenda, são intérpretes. A indústria escolhe o que vai ser vendido. Se nós olharmos para um histórico recente de música gospel no Brasil, nós vemos a ascensão de compositores que têm músicas que fazem sucesso e de repente eles começam a compor para várias pessoas. Assim foi com Anderson Freire. Quando ele começou a fazer sucesso, ele compôs músicas para Bruna Carla, músicas para Aline Barros, músicas para Fernanda Brum. Você acha que é uma coincidência? Você acha que é um movimento espiritual onde de repente todos querem cantar as composições de uma pessoa?
Ou você acha que é uma decisão mercadológica? Bem, uma música desse compositor fez sucesso, vamos cantar mais músicas dele. Outro exemplo, Samuel Messias. Fez muito sucesso com uma composição. Você acha que foi uma coincidência em que a Aline Barros, uma cantora mais famosa do gospel brasileiro, de repente começa a cantar a música Samuel Messias? Você acha que ela fez isso por algum motivo que não seja está funcionando? A gente precisa entender que o gospel, como qualquer outra indústria, é um mercado. As pessoas que estão em algum mercado vão buscar coisas que funcionam. Existem fórmulas, métodos, ritos, existem caminhos que seguem que funcionam. Um cantor gospel, ele é um produto. De repente o cantor começa a virar o centro e a mensagem vira um detalhe. Você passa a ir atrás de shows do cantor fulano por causa da pessoa. Você quer que aquela pessoa que você admirou e criou uma imagem dela te ofereça algo. E de repente você paga ingressos, você consome as coisas dela, você vai para shows, as igrejas começam a chamar essas pessoas e essas pessoas cobram para ir para as igrejas. E elas têm agendas lotadas e elas vão de igreja em igreja sendo intérpretes. Eles vão fazer na sua igreja o que qualquer outra pessoa poderia fazer, que é cantar a música de outra pessoa. De repente, as igrejas começam a pagar para essas pessoas porque acham que elas são referências espirituais, sendo que elas nunca foram. Eles são um produto que interpretam música de outra pessoa, mas as igrejas pagam para que eles vão para suas igrejas interpretar verdades que outras pessoas compuseram e você nem conhece quem são essas pessoas. De repente, a gente se vê num meio onde vamos atrás de cantores, pagamos para esses cantores, ouvimos esses cantores, queremos ouvir o que esses cantores têm a nos dizer. E conforme esses cantores, o tempo vai mostrando, nós vamos descobrindo que eles não têm nada para te oferecer, porque eles sempre foram um produto. Você não deveria se espelhar em cantores gospel como referência espiritual. O seu pastor da sua igreja tem muito mais para te oferecer do que esse cantor. Você não deveria buscar, pagar, ouvir um cantor que tem uma música muito interessante e muito explodida, porque ele é um intérprete. Você deveria ter o mesmo valor que o intérprete da sua igreja. Há um mercado gospel onde é interessante que você crie essa imagem dos cantores gospel, porque a partir do momento que eles conseguem vender shows, eventos, eles fazem dinheiro e esse dinheiro faz a roda girar. Esse dinheiro paga o produtor da roupa nova. Esse dinheiro paga os instrumentais que ele pagou de uma produtora para fazer. E, repito, não há problema algum em você consumir um mercado. O problema é você achar que esse mercado é santo. Temos aí recentemente diversos escândalos com tantos cantores gospel que as pessoas ficam surpresas e falam: meu Deus, como tal cantor foi capaz de falar tal frase, tomar tal atitude? Eles sempre foram um produto, você nunca os conheceu. Eles são cantores. De repente esse mercado gospel que gira muito dinheiro, ele cria uma aura sobre si de ser um mercado santo. Mas eu usaria dizer que ele é mais profano do que o mercado de música secular. Porque são pessoas que ganham dinheiro falando da palavra de Deus. Eles não se vendem como artistas, eles se vendem como adoradores. E um adorador que cobra para adorar, ele não adora a Deus, ele adora o dinheiro. Criou-se um mito em que é possível e pode-se ver filmes que não são cristãos, mas não pode ouvir músicas que não são cristãs. Eu posso admirar artes plásticas que não são cristãs, mas eu não posso admirar a arte musical que não é cristã. Criou-se uma aura onde, dentre todas as artes, a música é sacra e não pode ser profana, e todas as outras são profanas e não necessariamente sacras. E cria-se uma geração de pessoas em que acham que ouvir música do mundo é pecado, mas assiste Game of Thrones sem problema nenhum. Acham que se você ouvir Linkin Park você vai estar pecando, mas você não vai estar pecando se você estiver assistindo um filme que vai ter muitas coisas contrárias à palavra de Deus. Para concluir minha tese, eu vou colocar aqui uma série de vídeos que vão escancarar um pouco mais para você como funciona o mercado gospel vindo dessas pessoas. Entenda como funciona o processo de escolha de músicas, escolha de compositores, escolha de banda. Entenda porque para esses cantores é interessante que você acredite que você só pode ouvir música gospel. Porque se a única arte que você consome é a música gospel, você vai pagar para consumir isso ao vivo, porque o ser humano precisa de arte, e como a única opção para ele é aquela música, é interessante para ele que você não ouça nada além disso, seja para não conhecer as outras referências, seja para que você gaste todo o seu dinheiro somente nessa arte.